A proposta desse nosso trabalho é a questão do suicídio, que é uma problemática grave. E nós já vínhamos há muito tempo pensando como trabalhar esse tema no movimento espírita, e até agora eu vou dizer para vocês que nós não temos ainda muito claro o nosso trabalho. O que nós temos claro é um período que nós vamos fazer de estudos juntos. E no que vai resultar esse estudo, eu já tenho algumas reflexões, mas a gente vai construindo ao longo desse tempo que nós estaremos juntos. Eu quero primeiro mostrar para vocês a nossa programação. Nós vamos primeiro apresentar uma justificativa a respeito, uma justificativa do Espiritismo e a problemática vista pela Organização Mundial da Saúde. Nós vamos discutir os objetivos deste trabalho, método de trabalho, nosso calendário, a proposta de trabalho 2016-2017, divisão de responsabilidades, comercialização de livros, bibliografia dos próximos encontros e o encerramento com uma preparação espiritual para a tarefa. Tá? Então, estou falando isso só para vocês já se situarem em relação às perguntas. Tá? Então, primeiro, qual que é a nossa justificativa? Existe uma justificativa para a gente no movimento espírita e existe uma justificativa social, que é estabelecida pela Organização Mundial da Saúde como a questão do suicídio como uma questão de utilidade pública. E eu quero apresentar esses dois para que vocês possam ter noção da nossa responsabilidade frente a uma problemática tão grave. Primeiro, Allan Kardec, na questão 957 do Livro dos Espíritos, vocês precisam se situar que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. As nossas políticas públicas são muito novas, nem se compara com toda a preocupação que Kardec já tinha com a problemática do suicídio em 1857, 60, 62, vocês vão ver um pouco mais à frente. E olha o que ele diz. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é o que se dá, como nolo ensinam, não a teoria, porém os fatos que eles vos põem sob as vistas. Então a doutrina espírita desvelou de uma forma a vida após a morte que faz toda criatura que acredita que morrendo o corpo físico morre o seu sofrimento, se debater. Porque nós, em algum momento, acreditamos que o sofrimento está nesse corpo, e se a gente eliminar o corpo, a gente elimina o sofrimento, porque acreditamos que a vida é restrita a esse corpo. E quando vem a doutrina espírita e de maneira tão didática e científica nos mostra que a dor que nós sentimos ao pensar em cometer um suicídio não é uma dor do corpo, mas que é uma dor da alma, em que morrendo o corpo, a alma não morre, as dores continuam, e além disso existe o agravo de termos uma infração à lei. Então esta alternativa do suicídio, ela já não é palpável, não é tão interessante. Mas o que nós vemos é que mesmo pensando que exista vida após a morte, isso não é suficiente para que as pessoas não queiram mais morrer. Porque eu posso até saber que aquilo ali continua e que não vai eliminar o sofrimento, mas o que eu faço com o meu sofrimento? A dor continua latejante. As pessoas continuam sofrendo, e se não têm a coragem agora do ato diretamente, através do suicídio, vão se matando aos poucos, se fechando nos quadros depressivos, e de alguma maneira a problemática ainda continua na alma das pessoas. Então a nossa ideia de estudar o suicídio é para que a gente saia de uma postura moralista. Muitas vezes, mesmo como espíritas, porque não deveríamos, nós temos uma postura moralista, do pode, não pode, do deve, não deve, do se fizer vai ser punido e Deus vai te ferrar lá na frente. Então tá, não pode, não deve, vai ser punido e Deus vai te ferrar, mas o que eu faço com a minha dor e com o meu estado da alma? Vocês conseguem entender esse nível de problemática? Então, o Espiritismo, ele nos mostrou que esta alternativa que antes parecia tão acessível,
porque basta morrer o corpo e está tudo resolvido, ela não dá certo. Mas nós ainda temos muitos outros recursos para lidar com as dores da alma que o Espiritismo nos oferece e, sem dúvida alguma, essa conciliação entre o Espiritismo e a psicologia, e é disso que nós mais queremos falar para vocês. Deste encontro entre a psicologia e o Espiritismo e uma compreensão diferenciada. Não adianta nós simplesmente dizermos não faça, porque Deus pune, porque na próxima encarnação vai nascer aleijado, porque vai nascer com alguma sequela, e o que nós fazemos com esta dor? Então, a nossa ideia é de buscar uma humanização a respeito do suicídio. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia do quanto Kardec deu de atenção para a questão do suicídio, porque nós temos um estudo, depois eu vou mostrar com mais detalhe para vocês, no Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo existe um texto fabuloso sobre o suicídio, a loucura e o suicídio. No Céu e Inferno é a problemática social que Kardec mais dá atenção, porque o suicídio é uma problemática, né? Não estamos falando de conceitos doutrinários. É natural que Kardec discuta muito sobre reencarnação, muito sobre vida após a morte, muito sobre mediunidade, mas suicídio não é um conceito doutrinário e ele dedica um espaço enorme nas suas obras para estudar o suicídio. Isso me chama muito a atenção. E no Céu e Inferno ele dedica uma grande parte do livro ao estudo do suicídio. E aí eu fiz uma pesquisa, no Livro dos Médiuns a gente não tem, e na Gênese é uma citação que não compete ao estudo. E aí eu fiz uma pesquisa na Revista Espírita. Vocês já leram a Revista Espírita? Bem poucos, né? Ela é bem grande, toda a revista. Mas trouxe aqui só para vocês se assustarem que, além de termos a abordagem no Livro dos Espíritos, além do Evangelho e além do Céu e Inferno, olha quantas vezes Kardec traz a problemática do suicídio. Um suicida da Samaria em junho de 1858, problemas morais em novembro de 1858, o suicida da rua, aquela coisa ali, em 1860, o suicídio de um ateu em fevereiro de 61, Alfred Leroy em abril de 61, o padeiro desumano, maio de 62, estatísticas do suicídio em julho de 62, duplo suicídio por amor e dever em julho de 62 também, suicídio falsamente atribuído ao Espiritismo, abril de 63, um suicídio falsamente atribuído ao Espiritismo no outro ano em setembro, um suicídio falsamente atribuído ao Espiritismo em novembro do outro ano, suicídio impedido pelo Espiritismo em novembro de 64, suicídio em animais em fevereiro de 67 e suicídio por obsessão em janeiro de 1869. Pela cara de vocês nem tinham noção de quantos casos e estudos tinha na Revista Espírita sobre suicídio, né? Além dessa questão da doutrina espírita, nós ficamos muito a pensar sobre os trabalhos que hoje já são realizados na sociedade sobre o suicídio. E, em especial, todos vocês devem conhecer ou já ouviram falar no CVV. O CVV, algumas pessoas falam que foi uma iniciativa de um espírita, mas que desvinculou da questão doutrinária para que pudesse ter a abrangência social que hoje ele tem. E nós ficamos pensando o quanto que o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece nos permite compreender e enfrentar essa problemática de um jeito diferente, que talvez nem a maioria dos psicólogos ou psiquiatras consiga abordar. Porque nós temos um grande tesouro que nos permite compreender a vida diferente e, compreendendo a vida diferente, compreender também os problemas humanos de uma maneira diferente. Então, a minha sensação é que nós temos um grande tesouro na nossa mão, mas deixamos ele enterrado. Vocês já ouviram a parábola dos talentos? E aí aquele que está mais preocupado em não perder o talento, em não fazer uma coisa errada, em não decepcionar o Senhor, e que enterra o talento e depois ele mostra como se fosse todo satisfeito, olha, está aqui o talento, qual é a resposta do Senhor àquele homem? Servo mau. E talvez por medo de lidar com uma problemática, por não sabermos direito o que fazer, por não saber direito como lidar com tudo isso, a gente com esse medo fica com um talentinho
que é a doutrina espírita e o tamanho que nós damos para ela, enterrado, para terminar essa encarnação dizendo, olha, não fizemos nada de errado. E talvez também fizemos tão pouco de bem, que seria até melhor tentar, e entre erros e acertos, como diz Emmanuel, nós tentarmos construir um mundo melhor. Então a minha sensação, e não só em relação ao suicídio, mas várias problemáticas humanas, é de que nós temos um tesouro enorme e deixamos ele enterrado. Talvez a doutrina espírita seja a religião e a ciência que mais tenha suporte e recursos para lidar com a problemática do suicídio. E quantos trabalhos vocês conhecem de suicídio no movimento espírita? São muito poucos. Na verdade, todos os temas, né? Da dependência química, hoje nós falamos um pouco mais, mas são muito poucos. Os problemas de relacionamento conjugal, de educação de filhos, a gente ainda é muito limitado nesse sentido de, talvez por medo de errar ou do que vai ser, ou sei lá o que pode passar na cabeça das pessoas, a gente fica limitando um grande tesouro, achando que isso vai ser muito bom. E Divaldo fala muito isso, que o centro espírita precisa, a doutrina espírita precisa extrapolar os limites do centro espírita. E eu de fato ainda não entendi o que ele quer dizer, mas fico acreditando que o que a gente está fazendo ainda é pouco. Para mim soa nesse sentido. Independente do que queira ser isso, é porque o que nós estamos fazendo ainda é pouco. A gente fica no centro espírita e se vier uma pessoa depressiva e ela participa hoje do nosso estudo e na semana que vem ela não voltar porque ela está em depressão, e primeiro que a gente nem sabe que ela está em depressão, se ela não voltar, o que a gente faz? Não vamos interferir, porque a pessoa, se ela quiser vir, ela vem. Mas depois que alguém vive um quadro depressivo, vai entender que isso aí é ridículo alguém dizer não vamos interferir, porque justamente ela adoece da vontade, não tem controle da própria vontade, precisa de apoio, de suporte, de contato, de vínculo, e a gente fica num discurso tão racionalista, justificando a nossa imobilidade, porque no fim das contas nós estamos imóveis e ao invés de dizer não, a gente é indiferente mesmo e se a pessoa não vier no centro espírita a gente não vai atender, o que seria até mais verdadeiro, a gente não fala isso e diz bom, mas cada um tem o seu livre-arbítrio e quando a pessoa quiser ela vem no centro espírita. Mas quando nós vivemos um processo depressivo, daí talvez a gente entenda o que nós queríamos que as pessoas fizessem. Certamente não é essa fala hipócrita de que as pessoas têm livre-arbítrio. É por ter livre-arbítrio que elas decidem vir ou não. Mas nós poderíamos fazer muito mais pelas pessoas que estão sofrendo. E em relação ao suicídio, sem a menor sombra de dúvida, porque é uma problemática das mais graves que nós temos hoje em dia. E aí, nós estávamos no trabalho mediúnico já faz algum tempo, alguns meses. E atendemos um caso de um espírito que tinha cometido suicídio e junto com ele foram outros espíritos atendidos. Foi um trabalho muito lindo, tocou todo mundo que estava na atividade, ficamos muito sensibilizados. E aí a gente agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalho no bem, aquela coisa bonita que a gente sempre faz, e no final a mentora do trabalho deu uma comunicação e disse, de fato é muito bonito este trabalho, mas mais bonito e importante seria se vocês tivessem trabalhado para que essas pessoas não tivessem cometido suicídio, porque depois que cometeram e se agravaram com a lei, o processo de retomada desse equilíbrio é muito maior e mais doloroso do que se tivéssemos ombreado com ela lado a lado para que não cometesse suicídio. E aí neste dia, nesta noite de quarta-feira, eu estava voltando para casa e quando cheguei em casa tive a notícia de que a vizinha do 8º andar tinha se jogado lá de cima tentando suicídio. Não morreu, mas tentou. E uma ou no máximo 2 semanas depois, nós tivemos notícia que a vizinha do andar de cima ela tinha 2 apartamentos e ela cometeu suicídio no outro apartamento. Justamente a vizinha que eu falava mal, que eu achava que era uma chata, que escorregava a cadeira no piso, e depois que ela morreu, daí a gente já estava falando mal dela ainda naquelas 2 semanas. E aí depois, quando a gente teve a notícia que fazia 15 dias que ela tinha morrido, nós ficamos pensando, meu Deus do céu, há 2 anos falando mal dessa mulher e não era ela. E daí quando ela dizia, ai querido,
eu já tô dormindo, porque eu ligava lá para meter a boca nela, né? Aí ela dizia, eu já tô dormindo porque eu tomo remédio forte, não sei o que. Eu dizia, cara de pau. Ainda bem que essa vozinha de estar dormindo, ela tomava remédio psiquiátrico, eu, um psicólogo, nunca olhei para ela como uma pessoa que precisava de ajuda. E aí depois que ela comete suicídio, a gente fica pensando que poderia ter conversado um pouco mais, que poderia ter compartilhado um pouco mais. Talvez se estivesse investido um pouco do meu tempo, e não só eu, mas todo mundo que estava à volta, talvez seria outra pessoa que não tivesse cometido suicídio. Mas depois que a gente vê esses dados e essa realidade, aí não tem mais volta. Aí só pesa a nossa consciência e depois pesa um pouco mais, e quem tiver olhos e ouvidos para enxergar tudo o que está acontecendo na nossa sociedade vai pesando cada vez mais. E vocês então, que são bem mais velhos que eu, devem ter pesando muito assim na vida de vocês. Vamos prestar atenção aqui na problemática que a Organização Mundial da Saúde nos traz. Surgiu um relatório em 2012, que se eu não estou equivocado, é o relatório mais atual que nós temos da Organização Mundial da Saúde. E olha o que ele nos diz. A cada ano, quase 1 milhão de pessoas se suicidam. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Então vocês imaginem que nós começamos a 24 minutos, 24 vezes 60 dividido por 40, e nós vamos ter um monte de pessoas que cometeram suicídio. Em 2 horas, que vai ser o nosso tempo de estudo, 120 minutos vezes 60 dividido por 40, faça depois essas contas, e vocês vão ver só no tempo em que nós estamos aqui no estudo, quantas pessoas cometeram suicídio. Talvez 80 pessoas tenham cometido suicídio só no tempo do nosso estudo. E isso não é o tempo corrido só até de noite, quando a gente dorme ele para de correr, né? Nos últimos 45 anos, as taxas de suicídio aumentaram 60% em todo o mundo. O suicídio é uma das 3 principais causas de morte entre as pessoas com idade entre 15 e 44 anos. Em alguns países, é a segunda causa no grupo 10-24 anos, e esses números não incluem tentativas de suicídio, que são 20 vezes mais frequentes do que casos de suicídio consumados. Então, nós dizemos que para cada pessoa que comete suicídio, 20 pessoas tentaram. Então, se nós falamos que nesse estudo 80 pessoas cometem suicídio, nós estamos falando de 1.600 pessoas espalhadas pelo mundo que neste mesmo período tentaram suicídio, para termos uma noção. Não parece assombroso? Aqui eu acho que eu errei a animação, mas são comentários da BBC sobre o relatório da Organização Mundial da Saúde. Eles dizem que, de acordo com o relatório, na América Latina, apenas 5 países tiveram um aumento percentual no número de suicídios entre 2000 e 2012. Guatemala, 20%, México, 16%, Chile, 14%, Brasil, 10% e Equador, 3,4%. A Guatemala, cuja cifra aumentou 20,6% desde 2000, teve 1.101 suicídios. Já no México, segundo no ranking, teve 16 casos mais de 2012. Mas o país soma 4.951, menos da metade dos casos brasileiros. Então, em porcentagem, o nosso cresceu pouco, mas em número bruto, a gente cresceu com gosto, como nunca a economia cresceu. Olha só, apesar disso, 28 países têm uma estratégia nacional de prevenção de suicídio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e o Brasil é um deles. Segundo o Ministério da Saúde, a rede pública oferece acompanhamento psicológico, psicoterápico e assistência psiquiátrica hospitalar para prevenir suicídios. Parece bem bonito quando a gente olha no papel, né? Mas justamente nessa semana que nós estávamos discutindo a questão
preparando o grupo, por acaso, né? O Joel foi uma das pessoas que veio falar, e outra pessoa que é psicóloga, que trabalha na rede, disse que tinha enviado para o CAPS uma pessoa que era atendida em ambulatório, e ela tinha enviado para o CAPS uma pessoa com ideação suicida, e que ao mesmo tempo dizia que tinha tomado muita medicação para não matar o próprio marido, e ela não sabia se ela queria se matar ou matar o marido. E ela foi para o CAPS e as pessoas do CAPS disseram: nós não vamos te atender porque você não é o público-alvo. Nós trabalhamos com outros pacientes. E isso foi uma pessoa daqui de Curitiba. E aí o Joel estava nos contando de uma cidade na região metropolitana, assim por acaso. Chegou e a gente falando disso, e nos contou de um caso de uma paciente que ele encaminhou para ir para o CAPS e ela volta com o mesmo discurso, de que não era o público que eles atendiam, e que ela deveria, então, procurar as universidades, porque nas universidades tem atendimento psicológico gratuito. Olha que maravilha! Então, de alguma maneira, parece bonito quando as pessoas não conhecem o funcionamento da rede pública, dizendo que existe acompanhamento psicológico. Dá a impressão que se você chegar numa unidade de saúde e disser: olha, eu estou com um desejo de morrer, que a minha vida não está fazendo sentido, a gente já arruma um psicólogo, vai ter um grupo de apoio muito bom e ela vai fazer um acompanhamento individualizado para que ela não cometa suicídio. Tentem chegar nas unidades de saúde, perto da casa de vocês, vivam essa experiência e da semana, no próximo encontro, a gente dialoga. De vocês chegarem dizendo: olha, eu estou pensando em morrer, eu acho que a minha vida não faz sentido, para a gente ver em quanto tempo vocês vão conseguir atendimento psicológico. A BBC ela fez um questionamento para o Ministério da Saúde e eles trouxeram que existe um plano de diretriz nacional de prevenção ao suicídio, e de fato existe. Nós não estamos dizendo que não exista ou que seja mentira. Existem 2.128 CAPs pelo Brasil, talvez agora possa já ter até mais, para a capacidade de atendimento de 43 milhões de pessoas por ano. Mas daí, dos poucos que a gente conhece e tem acesso, os pacientes descrevem uma resposta como essa, de que não é o público, de que não é o foco. Meu Deus, é um CAPS de transtornos mentais. E o foco não é atender pessoas com ideação suicida. Então a gente fica pensando que nós temos uma estrutura, quando a gente olha, as políticas têm um valor muito grande, que bom que já existem essas políticas, já existem esses equipamentos para atendimento, mas eles ainda não dão 1/10 da conta das verdadeiras demandas que nós temos de atendimento. E aí a gente que não está na prefeitura, a gente que não é funcionário contratado, vai ter que dar conta da população dessa forma, quando as pessoas estão roubando e estão sucateando o atendimento do SUS? Sim, sim. Porque se nós estivéssemos com algum problema, nós não íamos querer que alguém dissesse: olha, isso é problema da prefeitura, e se a prefeitura não pode fazer nada, eu posso, mas eu não vou fazer. Porque isso é da prefeitura, então você se acerta com a prefeitura. Se nós temos condição de fazer diferença na vida dessas pessoas, nós vamos deixar de fazer com um argumento de que isso era responsabilidade do SUS? Então, deixa de vir ao centro espírita, porque a gente não entendeu nada ainda da proposta do espiritismo. Não se nomeie como cristão, porque Jesus Cristo disse que a lei maior era de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que deveríamos fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, se nós formos pensar em como a sociedade está organizada, que nós não vamos ajudar as pessoas para os políticos ficarem roubando, para as pessoas sucatearem o SUS ou tudo mais, então nós estamos completamente incoerentes com a doutrina espírita. Vamos fazer qualquer outra coisa, não gasta tempo no centro espírita. Vai trabalhar e ganhar mais dinheiro para você se sentir melhor tendo mais dinheiro na poupança. Eu fico revoltado porque eu acho um absurdo esse tipo de coisa, né? E ao mesmo tempo junta com o que eu estava falando dessa preciosidade que nós temos e do quão pouco nós fazemos. Mas depois que um filho comete suicídio, ou depois que um filho diz que quer cometer suicídio e a gente não sabe o que fazer e fica desesperado na alternativa de que alguém possa ajudar, daí a gente se mexe. Não foi assim que os grandes movimentos sociais começaram? Né? A gente se mobiliza para a AIDS por quê? Porque ficou doído de ver alguém morrendo de AIDS ou porque viu um familiar sofrendo com AIDS e morrendo?
E todas, a grande maioria dos movimentos sociais que foram organizados foram por pessoas que sofreram diretamente da problemática ou indiretamente. Parece que a gente só se mexe quando a coisa aperta para o nosso lado. E isso, vocês me desculpem o vocabulário, mas isso é muito medíocre. Isso não tem nada a ver com o que o Espiritismo prega. Então, além disso, eles dizem que o paciente recebe atendimento próximo da família, assistência médica e cuidados terapêuticos conforme o seu quadro de saúde. O local também prevê internação quando há orientação médica. E aí, falar de internação é um outro absurdo. Hoje, no Paraná, a gente vive um grande sucateamento dos hospitais psiquiátricos. Nós temos hoje o Bom Retiro, temos a Clínica Hélio Rotenberg, e se for para o hospital psiquiátrico, paga-se um valor. E ainda com a mais, não dá 1/3 do valor que se paga para um internamento em hospital clínico. Mas quantos hospitais clínicos tem que fazem atendimento com um bom acompanhamento psicológico e com toda a proposta de intervenção que precisa um paciente com risco de suicídio? Talvez a gente cede, eu não sei se vocês sabem que rico faz assim. Rico não vai para o hospital psiquiátrico. Rico vai para uma clínica, fica lá sedado, deitadinho, até passar aquele momento de loucura. Aí a mãe da gente chega e dá uma chamada de atenção, você se recompõe e continua a vida fingindo que fez uma viagem. Vocês já viram alguém com um salário de mais de 20 mil, mais de 30 mil, dizendo que ficou internado no hospital psiquiátrico? Que tentou suicídio? Mas vocês já devem ter ouvido essas pessoas dizer que ficaram em clínica de spa, que fizeram viagem, que fizeram cruzeiro. Daí você vai ver lá se tem um cruzeiro, não tem o cruzeiro que a pessoa fez, né? Então nós vivemos um grave problema e a nossa sociedade, em especial, podemos dizer que virou as costas para a questão dos transtornos mentais, sempre foi assim, e para o suicídio, que é uma problemática muito mais grave, sem dúvida nenhuma, pior. Sobre o crescimento do número de suicídios no Brasil, o Ministério disse que a taxa média do Brasil, 5,8 por 100 mil habitantes, é praticamente a metade da média mundial. E está bem abaixo de outros países. Então, assim, o nosso está feio, mas está muito melhor que os outros que estão pior. Então, assim, não precisamos discutir isso. O meu está horroroso, mas o teu, olha, tá muito feio. Então, o meu fica bonito perto do seu. Como se a relação fosse essa. Se o seu estiver bem feio, então o meu ficou bonito. E se o seu estiver bonito, daí eu vou me esforçar para o meu não ficar feio, né? Que resposta, né? Olha que interessante esse mapa. Ele estabelece ali, naquela área alaranjada, que é a mais escura, são suicídios acima de 16, porque a nossa taxa estava em 5, né? Acho que era 5. Acima de 16, o alaranjadinho mais claro entre 8 e 16 acho que é por 100 mil habitantes, né? E abaixo de 8 o begezinho e o branco sem dados. O Brasil encontra-se no grupo de países com taxas baixas de suicídio. Essas taxas variam de 3,9 a 4,5 para 100 mil habitantes a cada ano, entre os anos de 94 e 2004. No entanto, como se trata de um país populoso, está entre os 10 países com maior número absoluto de suicídio. A Organização Mundial da Saúde, nesse relatório, diz que em 2012 foram quase 12 mil casos num ano. E o que acontece, a gente depois vai discutir com mais calma, é que nós não temos esta impressão do número assombroso de pessoas que cometem suicídio, porque as pessoas que cometem suicídio, os casos não são divulgados na mídia. E depois a gente vai discutir a orientação da Organização Mundial da Saúde para a questão da mídia. Mas todos os casos, tente lembrar todos os casos que você já ouviu falar de suicídio. Da onde que eles vêm? Ou a gente viu diretamente, ou a gente ouviu falar no prédio, ou um vizinho contou, ou um parente contou, porque não é divulgado. Então hoje comete suicídio 100 pessoas num mês, e a gente não tem noção de que 100 pessoas cometeram suicídio, se assim fosse o número, porque lá perto de casa só uma pessoa cometeu suicídio, e talvez se eu não conversar com ninguém, eu nem vou saber que alguém cometeu suicídio, porque não é divulgado.
Mas se fosse aparecer nos jornais todos os números e todos os dias as pessoas cometendo suicídio, eu tenho certeza que todos nós íamos ficar horrorizados, ia dizer, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa, mas como esses dados não são divulgados desta forma, os casos não são divulgados, a gente fica numa ignorância que dá uma sensação até de alívio, porque quando a gente não sabe, a gente não precisa se envolver. Então a gente também nem busca muito ver, né? Porque se for buscar informação, vai ter que fazer alguma coisa. Então, o nosso objetivo com esse estudo, veja, é de compreender o suicídio pela ótica biológica, psicológica, social e espiritual. Eu diria até que o nosso foco é de compreender o suicídio pela ótica psicológica e espiritual. E a gente vai discutir a prevenção pela ótica biológica, psicológica, social e espiritual, tá? Nós queremos estimulá-los para que se tornem agentes de prevenção nos meios em que se encontram, porque não precisamos estar vinculados a um trabalho específico, nós somos agente de prevenção aonde quer que estejamos, e eu, por exemplo, não fui um agente de prevenção com a minha vizinha, mas tendo estudado, e depois você vai relembrando todas essas coisas, você diz, meu Deus, devia de ter feito alguma coisa, né? Uma pessoa sozinha, uma pessoa com depressão, tomando remédio psiquiátrico e com dificuldade de relacionamento. Precisa ou não precisa de suporte? É claro que precisa, né? Então, nós não precisamos necessariamente estar vinculados a um trabalho. Nós estamos vinculados a causas humanas e podemos ser agentes transformadores aonde quer que nós nos encontremos. Mas também queremos qualificar as pessoas para o trabalho na casa espírita, para que atuem de modo mais eficiente nas demandas das suas instituições. Hoje nós temos crianças que falam de suicídio, adolescentes, adultos, idosos, pessoas na evangelização, na palestra, no grupo de estudo, no atendimento fraterno, em tudo que é área, existem pessoas com esta demanda. Então a nossa ideia é de podermos estudar juntos para que quem trabalha com a palestra, quem trabalha num grupo de estudo, quem trabalha na evangelização ou no atendimento fraterno, esteja melhor capacitado para manejar esses casos. A gente não pode mais ficar no discurso da pessoa dizendo, eu queria me matar, diga, não faça isso. Você precisa rezar mais, ter mais fé em Deus, que a pessoa sair dali pior do que ela chegou. Então, nós não podemos mais ficar nesse discurso raso do não faça isso, Deus não gosta, você vai se comprometer na próxima encarnação. A gente precisa saber ajudar um pouco mais efetivamente essas pessoas. E por isso que a gente está propondo esse estudo. Então, a ideia é de que o que vocês vão fazer com tudo isso que a gente vai trazer aqui é um problema de vocês. Digo, um problema de consciência, né? Porque vocês podem não fazer nada. Vocês vejam, eu estudei, né, há tanto tempo, eu sou formado há 8 anos. E esse caso aconteceu, eu acho que no final do ano passado, ou no início desse ano. Já tinha trabalhado no hospital psiquiátrico, lidado com um monte de casos de suicídio, feito palestras sobre suicídio, mas não enxergava o meu papel ali no prédio que eu moro. Então a gente quer despertar essa ideia e essa consciência, e o que a gente vai fazer com isso fica na responsabilidade de cada um. Eu vou propor outras alternativas, se vocês quiserem, né? Mas não é obrigatório. Nossa proposta é de fazer um estudo, depois a gente vai propor uma segunda parte para aqueles que quiserem. Os que não quiserem, eu faço mais uma palestra, daí é a última, eu juro, com dados mais graves, para ver se vocês se mexem. Aqui tem uma observação, o nosso não é um estudo voltado para pessoas com depressão ou ideação suicida, e sim para a qualificação de trabalhadores espíritas que se interessam pela causa. Se você viu o cartaz e mesmo com essa observação, você veio pensando, vai ajudar? Talvez não. Quem me conhece sabe que eu sou meio grosso, às vezes eu não sei direito colocar as palavras, sou muito enfático em algumas outras. O nosso objetivo não é esse, de oferecer suporte para pessoas com depressão e ideação suicida. Aqui nós estamos estudando para que em outro momento, em outra circunstância, ofereça esse tipo de suporte. Se você tem um quadro depressivo, se você tem ideação suicida, você precisa procurar profissionais que possam te dar apoio. O CAPS você já sabe que não dá a maioria dos CAPS, então procura outra coisa. Alguns pode ser que dão, não posso falar por todos, mas de 2 que eu conheci não dão.
vocês procuram outras alternativas, mas a ideia é de que esse grupo não fará esse tipo de trabalho. Vocês compreendem o que eu estou falando? Eu fui lá no grupo do Marlon porque eu não estava bem e saí pior. Diga, o Marlon tinha avisado. Tá? Como que vai ser o nosso método de trabalho? A nossa proposta inicial era um grupo de estudo. Isso aqui para mim não é grupo de estudo. Isso aqui para mim é palestra. Nós estamos com um monte de gente sem espaço para atender outras pessoas que ainda tinham interesse, e eu queria trabalhar com 20 a 30 pessoas. Então, cada um de vocês vai apresentar o seu currículo e dizer por que você deveria ficar nesse grupo. E nós vamos selecionar só 30 pessoas de todos vocês. Brincadeira. Mas eu preciso explicar que a ideia era de usar outra sala, de sentar em roda, de discutir os textos, de conversar sobre isso, de irmos trabalhando internamente, para que depois a gente pudesse desenvolver um trabalho aqui na casa que ia envolver umas 5 ou 10 pessoas. Então de 30 sai 20, fica 10 pessoas, está ótimo para trabalhar. Essa era a minha ideia. E aí de repente nós estamos com 140, quase 150 pessoas interessadas. E aí a gente ficou nesse dilema de restringir, ficar com um número pequeno, ou ficar com um número grande. E a gente decidiu de ficar com um número grande, mas por isso nós vamos fazer um trabalho mais expositivo. Então, para mim é muito melhor fazer um trabalho expositivo, a maioria de vocês fica calado, não questiona, se não gosta simplesmente não vem, não vai querer fazer eu mudar minha metodologia de trabalho, né? Vocês percebem que já existe uma hierarquia, né? Quem está aqui no alto, quem está com o microfone, quem está embaixo, né? Então, é muito ruim fazer esse tipo de trabalho com exposição dialogada, porque não era a nossa intenção. Mas, tentando atender esse número grande de pessoas, a gente vai trabalhar dessa forma. E aí o dialogado é aquela coisa bem educada, né? A gente diz que é dialogado, mas sem querer muito diálogo. Entende? Primeiro, eu queria então que a gente combinasse que, óbvio, que vocês têm espaço para fazer perguntas, para fazer colocações. Mas eu queria combinar assim, quando vocês tiverem uma pergunta de algo que não ficou bem entendido, que vocês levantem a mão e façam a pergunta, eu vou precisar repetir a pergunta aqui para que pegue na gravação. E se vocês tiverem algum complemento, um dado, uma informação, uma coisa interessante, eu não vou querer que vocês falem aí. Porque se vocês falarem aí, a gente vai perder na gravação. Então o que eu quero é que vocês escrevam, sei lá, sobre um tratamento que tem, uma coisa que viu, uma notícia, um caso, uma situação, que vocês escrevam, que me mostrem, que a gente converse, e daí no próximo encontro a gente traz essa informação, fica registrado e compartilhado com todos. Então, dúvidas, a gente abre espaço para que vocês façam as dúvidas, e se vocês tiverem algum complemento importante, então vocês escrevam ou mandem por e-mail para que a gente possa compartilhar isso, ficar gravado de maneira organizada para todo mundo. Tá? Vai ter momentos que a gente vai discutir os textos, daí a gente não vai fazer a gravação, eu imagino, vou pensando aqui que agora que eu estou falando, mas nem pensei o que eu estou falando. Eu acho que a gente daí não vai fazer a gravação para que a gente possa discutir o que vocês falando, as impressões, o que acharam, e depois a gente faz a gravação com o resumido dos aspectos mais importantes. Então vai ter momentos que a gente vai poder fazer um pouco mais dialogado, mas não vai ser a maior parte. Combinado assim? Faça assim com a cabeça ou assim? Combinado? Nós pretendemos, então, desta forma distante que vamos trabalhar, que vocês façam um estudo prévio para aprofundamento. A gente vai discutir os textos, é importante que vocês leiam os textos. A gente fez os slides, a gente vai mandar os slides, espero que vocês leiam os slides, porque ninguém está vindo aqui obrigado. Não vai ter certificado. Não vai para o céu por estar vindo num grupo desse. Nosso lar continua fechado para você, não vai ser vindo num grupo que vai ficar aberto. Não vai aumentar bônus hora, porque você está vindo aqui porque você quer. Então, não tem porquê de vir. Se você vier, é porque você quer vir. E se você quer aproveitar o estudo, então você estude. Entende? Eu sou muito chato nesse sentido. Eu tenho pavor de pessoas que não leram o texto e vêm fazer pergunta das coisas que estão no texto. Porque daí tumultua, ainda quer mostrar serviço, fica enrolando, né? Quem dá aula em faculdade, pós-graduação, sempre vê o tipinho que faz isso, né? Não lê o texto e aí pega lá uma frase por cima e vem falar de um... Não faça isso para a gente não gastar nosso tempo, e eu sou grosseiro, né? Eu vou perguntar, você leu o texto?
Daí se a pessoa disser que não leu, ela fica constrangida. É o Marlon que foi ruim? Não, é a pessoa que foi ruim. O Marlon só está evidenciando o que ela está fazendo com ela e com o grupo. Agora vocês vão morrer de medo de fazer uma pergunta. Meu Deus, será que está aqui? Será que está aqui? Você já diz, Marlon, eu li o texto, mas eu queria comentar tal coisa. E aí a gente pode conversar. Eu disse, eu só li as 3 primeiras páginas, mas destas 3 primeiras páginas, tá? Não, eu brinco, mas eu não sou grosseiro assim. Tá acabando a bateria aqui do notebook. Bom senso na interação é o que eu peço para vocês. Tá? Pelo amor de Deus, não venha descrever o caso. Quando eu estava em depressão, quando eu pensei em suicídio, nunca, não existe espaço para você falar disso, porque isso aqui não é grupo de apoio, tá? Não vamos discutir caso da tia, do sobrinho, dessas pessoas, porque vocês estão trazendo um ponto de vista. Pelo amor de Deus, bom senso nessa parte, tá? E aí, obviamente, eu quero de fato que vocês contribuam, porque eu tenho algumas informações e vocês têm outras. Cada um tem uma realidade, tem gente que trabalha com casos, tem gente que trabalha com grupo de apoio, tem gente que não trabalha, mas leu, pensou. Eu acredito que vocês tenham muito a contribuir e quero que vocês contribuam, mas que a gente possa organizar isso para que de verdade acrescente ao nosso grupo, tá bom? Vamos enviar a apresentação por e-mail, então vocês usam aquele e-mail lá do Cefac. E as vagas, a gente está restrito, vocês vejam que não tem acho que uns 5, 8 lugares só sobrando, né? E de pessoas que avisaram que não viriam no primeiro encontro. Então, é possível que a gente fique lotado. Então, se você decidiu não vir porque o Marlon é muito chato, porque eu não gostei dele, porque ele é arrogante, porque isso, porque aquilo, não tem problema. Mas escreva um e-mail dizendo, Marlon, não vou mais. Se você ficar inibido de falar o motivo que você não quer vir, não fale. Seria bom de falar, se for alguma questão nossa, a forma da dirigência, os conteúdos, qualquer coisa, porque vai ser uma crítica que vai nos servir como algo construtivo para as próximas vezes que a gente fizer um trabalho. Mas se você decidir de não vir, pelo menos mande um e-mail, porque na hora de vir, nós fomos atenciosos e respeitosos com você. Então, na hora de não vir, você também seja atencioso e respeitoso. Tá errado. É que eu tô pensando que não vai desistir, ou tô achando que uma massa vai desistir. Daí, se você não desistir, você manda um e-mail. Marlon, eu vou daqui 15 dias. Né? Pode ser isso também. Não sei, até o final a gente decide se é o que desista ou que não desista, tá? Olha aqui o nosso calendário. O nosso trabalho vai ser de 15 em 15 dias, sempre a primeira e a terceira sexta-feira do mês. Então, agosto hoje é dia 7 e 21, em setembro é dia 4 e dia 18. Nós vamos ter no dia 19 e dia 20, na Associação Médico Espírita do Paraná, um trabalho muito legal. É o primeiro simpósio que a gente está promovendo pela Associação Médico Espírita. Eu não trouxe aqui a programação, vocês me desculpem, mas a gente vai mandar a programação por e-mail, me lembra para a gente mandar a programação por e-mail para vocês. Vai ser um trabalho fantástico com o Gelson Roberto, que é presidente da Associação Junguiana do Brasil, o irmão dele, Gilson Roberto, que é o atual presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, vem o Décio e o Andrei Moreira, que são presidentes das Associações Médico Espírita também, e eu vou fazer uma fala lá sobre a tristeza. Então, a gente vai aproveitar o Gelson no dia 18, porque no dia 18 vai ter um jantar, e aí como o mais importante é o trabalho, depois do jantar a gente vai roubar ele vem aqui, daí a gente vai fazer atividade das 7h30 até as 9h, ele vai fazer uma abordagem sobre o suicídio e psicologia pra gente. Vocês imaginem o que é o presidente da Associação Junguiana do Brasil falando pra gente da perspectiva de Jung e suicídio, tá? Então ele vem no dia 18, a gente vai terminar às 9 horas para daí para o jantar, por causa da formalidade do coisa. Então ele que vai falar no dia 18, dia 2 e dia 16 de outubro, é aquele evento do Encontro com Divaldo Franco. Não sei se vocês já ouviram falar, é um evento muito importante, muito legal, talvez o último, um dos últimos, porque o Divaldo sempre fala que ele já está indo, que bom que está ficando, mas sempre a gente vai pensando que é o último, né? E aí a gente vai. Então, como eu já vou nesse dia, e no 6 de novembro eu não estarei aqui, e o Fábio, que é um médico psiquiatra, cadê o Fábio Canella?
Ali está no cantinho, nosso médico psiquiatra, amigo de muito tempo, com experiência no Bom Retiro, vai fazer uma abordagem da psiquiatria e do suicídio no dia 6, porque eu vou estar em viagem. A minha proposta é de que no dia 16, que é o terceiro, a gente faça no dia 23, que é o quarto sábado. E nesse mês vai ter ainda dia 30, vai ter 5 sextas-feiras. Então que a gente faça na quarta sexta-feira em outubro, tudo bem? E daí no dia 20 de novembro, 4 de dezembro e 18 de dezembro é o nosso encerramento. Combinado? Se você tiver algum problema com as datas, não precisa mandar um e-mail dizendo que vai faltar. Tá? Quando é um grupo menor, eu faço questão de que as pessoas avisem. Mas como é um grupo muito grande, você não precisa avisar que vai faltar. Mas se você não vier mais, precisa que avise, tá? Dia 10 de dezembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Vocês sabiam disso? De setembro, o que eu falei? Mas setembro, isso mesmo. Organizado. E aí no dia 6 de setembro, que vai ser no domingo antes do dia 10, eu vou fazer uma palestra na Federação Espírita do Paraná às 10 horas sobre prevenção do suicídio. Todos vocês estão convidados e convidados a convidar seus convidados para que a gente possa fazer essa reflexão num dia tão importante que é comemorado no mundo inteiro, a questão da... comemorado não, que é refletido sobre a prevenção do suicídio. E aí eu já aproveito aqui para fazer uma propaganda para vocês. No dia 12 de setembro, que vai ser no outro sábado, depois do feriado, eu vou fazer o lançamento do livro Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral. Vai ser lá no Teatro da Federação Espírita do Paraná, às 3h30. A gente vai fazer autógrafos, seminário e lançar o livro Cultivo das Emoções. Nós vamos, depois eu vou falar para vocês, mas a gente vai estudar uma parte desse livro, porque no livro a gente trabalha medo, tristeza, raiva e alegria. Então esse conteúdo vai ser muito importante para o nosso trabalho. Por isso que eu já estou enfiando aqui para vocês verem. A nossa proposta para 2016, então a gente tem esse calendário até 2015, 2016 queria fazer uma proposta. Vocês estão com calor, que eu estou vendo uns se abanando? Então... Não? Estão ou não estão? Uns sim, outros não? Fingi que eu nem perguntei. A minha proposta para 2016, qual que é? Porque a gente pretende ir até o final de 2016. Então, para 2016, a minha proposta é de que na primeira sexta-feira do mês, a gente faça o estudo do suicídio. E na terceira sexta-feira do mês, o estudo do livro Cultivo das Emoções. Por quê? Porque o estudo desse livro e a forma como eu quero conduzir o estudo para vocês é de que a gente viva uma preparação emocional para trabalhar com a questão do suicídio. Como que a gente vai dizer para o fulano não tenha raiva quando ele perdeu o emprego e quer matar o chefe ou se matar, se a gente não consegue enxergar as nossas raivas? Eu coordenei um estudo sobre emoções, até fiz um estudo de emoções aqui nessa casa espírita, já faz alguns anos. E daí uma mulher dizia assim, Marlon, eu não tenho raiva. Eu falei, mas impossível, aonde que está a raiva na sua vida? Ela dizia, a raiva na minha vida é do meu marido. O problema é que o meu marido tem raiva. E aí ela faz ele ficar com raiva também dela, né? De tanto que ela fala, de tanto que ela incomoda, de tanto que ela critica. E ela dizia, eu não tenho raiva. Dá para conseguir auxiliar alguém que tenha raiva achando que não tem raiva? Né? Vocês acham que ela ajudava ele quando ele tinha raiva? Então a ideia é que a gente intercale, porque daí ao longo de um ano a gente vai ter 10 encontros para trabalhar esse livro Cultivo das Emoções. Vamos trabalhar a questão do autodescobrimento e a forma como eu pretendo trabalhar é de que vocês vão tendo contato com as suas próprias emoções, auxiliar no processo de identificação, o que eu faço com cada uma dessas emoções, fazer um trabalho profundo. A gente vai ter 2 encontros para trabalhar cada uma das emoções. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar estudando as emoções que estão diretamente vinculadas com a problemática do suicídio, e a gente vai estar estudando e entendendo o tema, o objetivo é que vocês também se entendam a partir do estudo das emoções, se preparando para trabalhar com isso. Parece interessante ou não? Sim. É?
Então, já ficou organizado. Só que a gente vai ter uma questão. O estudo das emoções não vai dar para ser feito nessa casa, porque a gente já está com a lotação máxima. Ou a gente quer compartilhar também com outras pessoas esse estudo das emoções. Então, a nossa proposta é de que esse estudo seja feito em Balneário. Tem um centro bem grande lá que eu conheço, a gente desce, faz sábado e domingo, o que vocês acham? A senhora freta um ônibus e desce, né? Não vai dar. Eu falei Balneário Camboriú porque a gente tem estatísticas assustadoras. Parece que a segunda cidade com maior índice de suicídio é Balneário Camboriú. Estamos aí trabalhando, pensando em palestras e entrevistas e tudo mais para de alguma maneira ajudar a população, né? Mas, então a gente vai fazer esse estudo na Sociedade Espírita Capa dos Pobres. Vocês já ouviram falar no Capa dos Pobres? Eu acho que vários de vocês gostaram desse estudo lá. Fica mais fácil. O biarticulado passa perto lá, é fácil de ir. É um acesso fácil, tem estacionamento, seguro. E eles têm um auditório que eu acho que cabe umas 300 pessoas lá. Então é o dobro do espaço que nós temos aqui. Então, quando a gente estiver fazendo o estudo das emoções, vamos estar o nosso grupo e mais pessoas de fora. E aqui nós vamos fazendo o trabalho do suicídio, que é específico e complementar. No livro, eu não trabalho a questão do suicídio específica, mas a gente trabalha tristeza e depressão. Então, eles se complementam de uma maneira muito legal. E como sou eu que vou estar conduzindo os dois estudos, é óbvio que eu vou estar relacionando e privilegiando o nosso trabalho aqui. Então isso é para 2016, tá? A gente vai continuar com a primeira e a terceira semana do mês. Talvez a única coisa é que lá no Capa, para a gente acertar, ou a gente faz a primeira do mês lá, ou a terceira do mês, não sei como que vai ficar melhor para eles, mas já está certo que a gente vai fazer o estudo das emoções lá no Capa dos Pobres, tá? E aí, quem já trabalhou comigo, tem algumas pessoas aqui que trabalharam, que trabalham e que sabem como eu funciono, e vão dando risadinha, né? A minha cabeça já está, eu só pus aqui 2017, mas a minha cabeça já está em 2020 já, com os projetos, com tudo que tem que fazer, e eu acho que precisa ser assim. Porque esse projeto de hoje, Trabalhar com Suicídio, eu não comecei a pensar semana passada, né? Eu já penso há muito tempo, já há uns 4 anos, e a gente tem que ir digerindo, estudando, organizando dentro da gente para que se efetive em alguma coisa, né? Então, eu já estou com propostas lá para frente, quero falar, mas a senhora queria fazer uma pergunta? Eu preciso esperar a minha agenda, porque eu tenho agenda que eu já me comprometo com alguns eventos em outros estados e eu já tenho alguns lugares que já estão certos, então eu dependo de fechar esses lugares para daí dizer se a gente vai começar em fevereiro ou em março. O carnaval, vocês sabem quando que é? Do ano que vem? Vai ser em fevereiro? Então talvez em fevereiro a gente não consiga, daí a gente começa a partir de março. 2016 é começo de fevereiro? Então, quando estiver chegando lá no final do ano, a gente daí passa o calendário, que daí eu já vou ter fechado a minha agenda e a gente passa o calendário para o ano que vem. Porque tem alguns lugares que para eu viajar, eu tenho que viajar na sexta-feira. Daí a gente perde. E eu fiquei esperando o dia que vai ter a sexta livre e não tem nunca, né? Então a gente começa e vai do jeito que dá. Então, para 2017... eu queria que vocês entendessem que é uma etapa independente de 2016. A gente vai fazer esse estudo, gostaríamos que quem começasse fosse até o final e que se não for, que nos avise, mas o nosso trabalho desta etapa termina em 2016. E a nossa proposta é de que vocês, ao longo do estudo, vão refletindo sobre possibilidades de ação ao longo do estudo. Eu penso em muitas coisas que a gente pode fazer para contribuir para a nossa sociedade na questão do suicídio. Tenho muitas ideias. Mas o que eu queria que vocês fossem pensando é que a gente construísse um trabalho a partir do que a gente está estudando. Que não venha da nossa cabeça, das nossas loucuras. Mas a gente vai estar estudando material da Organização Mundial de Saúde, vai estar estudando artigos científicos, vai estar estudando textos de autores importantes e que a partir desse estudo a gente reflita, nós precisamos pensar nesse tipo de ação, porque eles vão nos dar diretrizes. A gente não vai ficar aqui reinventando a roda, criando programa de prevenção ao suicídio, se debatendo como iniciantes, quando já tem muita gente que já fez muita coisa.
Então, a ideia é que eu queria que ao longo deste 1 ano e meio, vocês já fossem pensando, puxa, talvez fosse legal isso, fosse legal aquilo. A gente já está trabalhando com metodologia de grupo de apoio nas casas espíritas para dependência química e, sem dúvida nenhuma, para mim foi um grande marco. A diferença de conduzir um grupo de estudo e um grupo de apoio é muito grande. O suporte emocional que a gente oferece para as pessoas é muito maior. Não é psicoterapia, então é outra coisa. Não é psicoterapia de grupo, não é grupo de estudo, não é exposição, é grupo de apoio. E que é uma proposta super legal de trabalhar, a gente pode pensar nisso, mas vai pensando em tantas outras possibilidades de intervenção ao longo do nosso estudo, tá? A gente vai ter ações no âmbito espírita para 2017, talvez vamos organizar juntos palestras, seminários, workshops, grupos de estudo, grupos de apoio, produção de material, um monte de coisas a gente pode fazer, mas também queria que vocês pensassem em ações no âmbito não espírita, incluindo a dimensão espiritual não religiosa, mas a espiritualidade. A gente pode, por exemplo, montar grupos de apoio nas unidades de saúde, já que alguns CAPs estão nessa presepada de dizer que não atendem pacientes com ideação suicida, a gente poderia, por exemplo, 3, 4 pessoas organizar um grupo de apoio e oferecer nas unidades de saúde. Então, queria que vocês pensassem tanto em ações que a gente vai trabalhar dentro do centro espírita, e obviamente a gente está trabalhando com o conteúdo doutrinário, mas para que a gente possa ter uma inserção em outros meios, que a gente pensasse na questão da religiosidade, não de uma religião específica, porque a gente já tem inúmeras pesquisas mostrando quanto a religiosidade influencia nos quadros de depressão e suicídio positivamente. Então a gente pode pensar nessas ações ou fazer parceria até com esses CAPs que estão se recusando a atender pacientes com ideação suicida, né? É que eu fico tão indignado que eu até paro meu raciocínio de pensar nessa coisa. E aí a gente vai para 2017, 2018, 20, 21, dá para fazer um monte de coisas, tá? Bem legais. E tudo que vocês propuserem que seja bem legal e que possa contribuir para o movimento espírita, vocês contem comigo. Entende? Se precisar ficar mais 1 hora acordado, mais 2 horas, se precisar acordar um pouco mais cedo, o tempo que a gente tem na Terra é tão pequeno que não vale mais 1 hora de sono, 2 horas de sono para descansar. Né? Vocês imaginem o que seria do nosso movimento espírita se o Divaldo tivesse pensado em descansar? Ai não, Joana, fazer psicografia agora de madrugada vai dar não. A gente tinha uns 5 livros, né? Então, não estou me comparando com o Divaldo Franco, pelo amor de Deus, né? Porque se tiver gente para falar mal, vai usar isso para falar mal de mim. Não estou me comparando com o Divaldo Pereira Franco, mas estou tomando ele como exemplo, né? Hoje ele é um senhor de 86 anos e que viaja o Brasil e o mundo incansavelmente. Para quê? Para se aparecer? Para ganhar aplauso das pessoas? Para ganhar dinheiro? Não. É movido por uma causa de construir um mundo melhor, de ajudar as pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas. A gente talvez tenha 1/10 do sentimento que ele tem pela humanidade, mas que a gente possa usar isso como exemplo, para a gente passar por cima da nossa vontade de ficar em casa, descansando. Hoje eu atendi 8 horas com 1 hora de almoço, acordando cedo para terminar de escrever o livro de atendimento fraterno que tem que escrever, passa em casa correndo para tomar café e para vir para o centro espírita, mas e se a gente ficar em casa descansando para assistir a novela? Que legal que vai ser depois de desencarnar, né? Olha, as novelas eu assisti. E a gente ainda usa aquela desculpa salafrária de dizer, mas tem conteúdo de aprendizado na novela. E o que você faz com o conteúdo do aprendizado? Né? Você vai fazer palestra em cima? Você escreve um artigo de reflexão? Não faz nada. É a justificativa tosca para ficar no sofá. Enquanto existem várias pessoas cometendo suicídio. Eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça. A hora que você estiver no sofá, deitado, você olha e fala, 40 segundos. Meu Deus, uma pessoa cometeu suicídio. Meu Deus do céu, mais uma pessoa cometeu suicídio. Você vai ver ao longo da novela quantas pessoas cometeram suicídio. Você não vai ter coragem de ficar assistindo a novela. Você vai ler artigos sobre suicídio, você vai ler livros sobre suicídio, você vai se preparar melhor e vai fazer alguma coisa. Porque se você ficar na frente da TV pensando que a cada 40 segundos tem uma pessoa cometendo suicídio e que futuramente pode ser o seu filho, o seu marido, a sua mãe, já que não funciona pela causa social, que pegue na veia da gente, né? Que vai ser alguém da nossa família, a gente vai se mobilizar. Entende? A gente tem uma vida muito
não é confortável, né? Eu não sei nem que nome dá para essa vida que a gente tem, mas é um relaxo isso que a gente faz com a vida, né? Os espíritos nos dizem que o momento que nós estamos na Terra é comparado a segundos com a vida milenar que nós temos. E desses segundos, se nós não soubermos aproveitar bem, nós vamos nos arrepender profundamente depois. Eu posso trazer os dados melhor para vocês, mas no livro Sexo e Destino, André Luiz está discutindo lá, se eu não me engano, com o Alexandre, algum orientador, e tem 2 momentos que eles trazem estatísticas, mas numa delas, se não me falha a memória, se não eu corrijo depois, ele diz que a cada 1000 pessoas que reencarnam, 15 dão conta da sua tarefa com honra. Então vamos ver aqui, 1, 2, 3, 15, fechou aqui. Gente, é uma vergonha. De 1000 pessoas, ele falando de pessoas que se prepararam no plano espiritual, de pessoas que estudaram, que se organizaram para vir à Terra e fazer a diferença, a gente se acomodar numa poltrona, a gente dizer que a gente tem que descansar, a gente fazer caridade no tempo que sobra com o dinheiro que resta e não vai fazer falta. Isso é uma vergonha. Eu também estou no meio dessa vergonha, mas eu estou dizendo, vamos se juntar e quem sabe juntos a gente possa construir algumas coisas diferentes. Vocês vejam que eu sou de uma casa, tem algumas pessoas aqui da casa que eu faço parte, de outra casa, de outra casa. Talvez se a gente estivesse sozinho nas nossas casas, a gente fica se debatendo e não consegue fazer nada. Mas aí a gente se junta com a energia de um, com a vibração de outro, com o interesse de outro, com o estudo de outro. Uns são mais extrovertidos, outros mais introvertidos, uns sabem escrever melhor, outros são mais atenciosos, e aí nós podemos formar ótimas equipes de trabalho no bem. No plano espiritual eles não ficam descansando. Por que aqui a gente vai ficar descansando tanto tempo? Vocês entendem a minha angústia? Que eu acho assim que nessa encarnação não dá para falhar. A gente já deve ter falhado em tantas reencarnações, a gente já deve ter se perdido em tantas, a gente já deve ter feito tanto mal. Agora, com o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, não dá para se permitir falhar de volta. Que a gente fale tentando acertar, que a gente fale pelo excesso, porque fez demais, porque falou demais, porque quis acontecer demais, mas não pela falta, não dizendo que a gente não sabia, não que não era importante, não que a gente não tinha tempo. Tá bom?